Falarei sobre Suicidas, o livro favorito de uma amiga minha. Amiga essa, ao qual aqui denominarei MC. No caso, um MC que não põe a boca em microfones. Bom, mas antes de falar do livro, falarei primeiro sobre a minha relação com ela, né? Como eu a conheci e tal, tudo mais. Interessantemente, antes de eu a conhecer, meio que nossa relação já tinha começado. Pois um dia ela me falou que me viu andando num. Tipo, no meio da praia tem umas pedras lá que botam lá para as pessoas não irem até lá, né? E tal, na costa da praia. E atrás dessas pedras tem um murinho assim, né? Eu, no caso, nesse dia eu tava andando em cima desse murinho lá. E aí ela me viu ao longe. E ela achou que iria me matar lá, me jogar no mar e me suicidar. E ela falou que queria muito ter falado comigo naquele dia. Só que ela não falou porque depois ela viu que eu desci de lá do murinho e não me joguei no mar. O que eu achei muito indecente, né? Vai que, sei lá, eu queria comer uma coxinha antes de me tacar na água. Não entendi por que você não continuou lá, né? Pô, indecente isso daí. Bom, depois, outro dia, quando finalmente nós começamos a nos conhecer, foi num dia em que eu e outros amigos nossos estávamos lá e pela primeira vez eles meio que trouxeram você. Eu não sei se foi naquele dia que você conheceu eles ou algo assim, eu não sei. Só sei que você de repente apareceu do nada lá na rodinha de amigos. E aí, em primeiro momento, né, eu não consegui interagir muito com você porque eu sou assim, né, eu não consigo me adaptar tão bem a coisa nova logo de cara. Eu demoro um tempinho para me adaptar àquilo, seja com pessoa, seja com um assunto na rodinha e tudo mais, né? Fazer o quê? Então não consegui falar com você logo de cara, mas depois, né, de alguns momentos lá, né, a gente tava à tarde, né, nesse dia. Aí sim eu consegui puxar um assunto lá com você, e aí a conversa fluiu, e aí foi com isso aí, né? Eu lembro que nesse dia você tava lá, eu não sei se você ainda tem esse negócio, né, de ter a sua pedrinha da sorte. Uma coisa similar à Valéria aqui, né, desse livro. Eu não sei se você tem isso ainda, né, da pedrinha da sorte, mas eu lembro que a sua pedrinha lá, que você tava com ela, lembro que você falou que tinha lá um desenho de alguma coisa lá, não lembro o que que era, era um pterodátilo, sei lá, um dinossauro, um dragão, algo assim na pedrinha da sorte. Daí eu falei que aí você falou que eu não era tão criativo porque eu não tava conseguindo ver aquele dragão lá, aquele bicho, aquele ser lá naquela pedrinha. Aí eu falei, não, eu sou muito criativo sim, aqui ó, aqui uma ararinha. Aqui ó, em cima de um galho, aqui o galho, aqui a cauda dela, o bico e tudo mais. Aí você ficou tipo, caramba, é mesmo. Aí viu, eu sou bem criativo. Bom, foi só o desenho da pedrinha. Depois, em outro dia, já no segundo dia, né? Eu lembro que você tava lá, a gente conversando de novo, né? E nesse dia, eu e meus outros amigos, né, iríamos lá para o dojo de karatê. Que no caso, o nosso amigo, qual eu vou chamar aqui de Bruce. Entendeu? Bruce. Foi lá treinar o karatê dele normalmente. E aí nisso, né, eu te convidei para ir, porque, sei lá, você já tava filando aula mesmo, né? Então, por que não? Aí você foi. E lá eu. E lá eu perguntei por que você queria. Porque você tinha me falado antes, que você queria ser minha amiga há muito tempo, né? Naquele dia lá. Nesse dia do mar. Eu perguntei, mas por que você queria ser minha amiga? Aí você falou, sei lá, vai que eu tava interessado em alguma coisa em você. Daí nesse momento eu estranhei, né? Normal. Só que depois, né? Depois que fomos ao judô, aí você revelou lá pra mim que você é, sabe? E aí nisso eu fiquei ainda mais confuso, porque eu ainda me perguntei ainda mais, né? Por que ela queria ter amizade comigo? Até hoje eu não sei por quê. Quais são os motivos que você teria algum interesse em ser minha amiga, mas. Enfim. E posteriormente também, né? Foi em outro dia já, agora. Você depois me revelou, né? Porque eu faço essa pergunta para todos os meus amigos. Você me revelou que esse daqui era o seu livro favorito. No caso, Suicidas. E aí eu vi, né? Que naquele momento que você meio que ficou desconfortável em falar que esse era seu livro favorito, né? Porque o título e tal, né? Remete a coisas
bizarras e tal. E de fato, é muito bizarro esse livro aqui. Depois eu vou comentar mais aqui. Mas você não sabia, né? Que naquela altura eu já tinha visto outras coisas bizarras, né? Em outro livro desse mesmo autor. Que no caso é esse daqui, que eu já tinha lido naquela época. Esse livro aqui, O Vilarejo, também do Rafael Montes. Eu tinha lido ele, você não sabia, mas depois eu te tranquilizei, né? Porque eu já sabia que esse autor é bizarro, mas que é legal. E tal. E também eu já tinha te falado que nessa época eu tinha entrado, né, uma vez no portal Zacarias para ver o que tinha naquele site lá. E lá eu vi coisas muito mais bizarras do que aqui, porque eram reais. Aqui é ficção e tal. Aí você ficou. Aí meio que o negócio inverteu, né? Meio que você ficou me olhando torto depois que eu falei disso. Bom, enfim. E também, né, já falando aqui, eu acho que. Você também lembra do dia do Dojo, né? Eu acho que também isso daqui é um dos motivos pra você gostar tanto desse livro aqui. Ter ele como seu favorito. Pelo menos é o momento que você me falou, né? Não sei se agora você por acaso leu outro livro que já é seu favorito, novo. Mas enfim, finjamos que esse daqui ainda é seu favorito, então. Eu acho que você gostou tanto desse livro aqui porque você, tragicamente, né, se identificou com muitas cenas aqui desse livro aqui, dos personagens passando por coisas abomináveis, né? Porque você me contou lá um pouco da sua história sobre a sua vida, né, e tal, muitas tragédias na sua vida e tudo mais, e aquilo realmente me comoveu bastante, né? Inclusive aquilo, esse episódio, né, lá no dojo, me deixou a refletir sobre como às vezes as pessoas reclamam demais sobre a própria vida, sendo que tem outras pessoas lá passando por situações muito mais difíceis. Inclusive eu falei disso lá pra você no momento, e você inclusive me falou que não, tudo bem. Todo mundo lida de um jeito diferente das próprias situações da vida. E isso foi uma coisa bem comovente que você me falou. E bem inspiradora mesmo. Porque, pô, você passou por tudo aquilo ali que eu não vou falar aqui no vídeo, até porque eu não me lembro de tudo, e também porque não precisa, porque você mesmo já sabe. Não precisa ficar repetindo, né? E aquilo foi realmente muito comovente, muito inspirador pra mim. No momento lá que eu ouvi. Bom, agora. E depois disso, né? Fomos passando por muitas mais aventuras, mais loucuradas na escola, enquanto ainda tinha um ônibus, né, para me levar lá para onde nós estudamos, já que a gente ficou mais interagindo mais no período em que as aulas em si já tinham acabado, estava sendo um período de recuperação, né? E tal, e nós passamos por mais aventuras, por mais episódios, e agora nós nunca mais nos vemos, né? A gente só conversa de vez em quando por WhatsApp, né? Inclusive no momento que eu tô gravando esse vídeo, que no caso foi ontem, do momento que eu tô te mandando esse vídeo, você até me mandou lá no Instagram um meme lá. Pesquisas na Califórnia apontam que capinar um lote pode aumentar sua testosterona mais do que qualquer esporte. Algo do tipo. E aí eu fiquei tipo, caramba, logo no momento que eu te mandei isso aqui, essa surpresa aqui, né? Esse plot twist. Que acho que você não esperava que um dia você ia ganhar um vídeo próprio pra você, né? Um amigo seu ia fazer um vídeo pra você. É logo nisso, porque eu queria que fosse mais surpresa ainda, né? Caramba, do nada me mandou isso aqui. Sei lá, algo assim. E aí você me mandou esse vídeo, esse meme, mas tudo bem. Enfim. Eu acho que esse é um dos motivos pra você ter esse aqui como seu favorito, né? Suas tragédias de vida. Mas tudo bem, vamos lá. Agora eu vou falar sobre o livro em si. Que, já pra adiantar, foi um livro que eu gostei. Não amei muito, tal qual eu amei esse daqui. Sim, eu achei esse daqui melhor do que esse daqui, tá? Já fica uma recomendação pra você, né? Eu também vou falar no final do vídeo algumas recomendações de livros aqui que eu tenho pra você ler, que provavelmente você vai gostar. Mas eu achei esse daqui melhor do que o Suicidas, tá? O Vilarejo. É muito superior. E eu vou destrinchar aqui um pouco ao longo do vídeo, porque eu acho que esse daqui é melhor, apesar de ser mais curto. Enfim, queria primeiro ressaltar aqui um pouco alguns pontos negativos deste livro, que possui até que poucos, de certa forma, se comparado ao vídeo anterior que eu gravei, porque esse aqui não é o primeiro vídeo que eu faço sobre um livro aqui, né? Já tem outros vídeos aqui também, se você quiser olhar aí depois. Mas esse aqui é o segundo vídeo que eu
faço uma resenha de um livro, né? E lá no primeiro vídeo que eu fiz uma resenha, realmente o livro que eu resenhei de outra amiga minha realmente era ruim. Esse daqui não. Esse daqui é bom, apesar dos pontos que eu vou ressaltar aqui. Primeiramente, né, porque o Rafael Montes, ele tem muito essa questão. Ele adora meio que passar uma imagem de que isso aqui pode ser uma coisa bem real. Ele também faz isso aqui no Vilarejo. E provavelmente faz isso em todos os livros dele, né? Talvez. E uma coisa que afeta, né, essa transmissão que ele quer passar nos seus livros é os momentos de teatralidade dos personagens. Momentos que os personagens não estão fazendo algo que seria cabível de fazer na vida real. Sabe? Vou falar aqui um pouco. Por exemplo, o fato de só ter sido revelado que o Zack estava vivo na entrevista, porque esse livro aqui é dividido em três coisas, né? É dividido no que eu vou chamar de o livro do Alê, o diário do Alê e a entrevista das mães. No caso, na entrevista das mães, foi revelado que o Zack estava vivo apenas no final que leram o livro. Não teve nenhum momento lá que uma das mães falou, tipo, algo assim. Nossa, pensa que esse filho da puta ainda tá vivo. Sei lá, algo assim que realmente seria cabível na vida real, né? Porque você sabe que uma das mães aqui depois começou a puxou uma arma do nada também, que foi uma coisa meio novelesca, mas ok. Puxou uma arma do nada lá e começou a ameaçar a delegada lá, Diana, caso ela não levasse ela até o Zack, né? E tal. E também lembrando, eu não vou falar da história do livro aqui em si, né? Porque por causa dessas três partes, é meio difícil fazer um resumo aqui da história. Então eu vou falar aqui apenas alguns pontos aleatórios, e alguns spoilers da história e tal, tudo mais. Aí, no caso, obviamente, né, o autor aqui, o Rafael Montes, ele fez com que fosse revelado que o Zack estava vivo apenas no final do livro do Alê, da leitura do livro do Alê, para o leitor se surpreender, né? De pensar que caramba, e ficar com mais raiva desse Zack e ficar pensando ainda mais que ele era o culpado, né? Então esse foi o objetivo do autor nessa cena. E no caso foi uma cena efetiva, porque realmente me deixou ainda mais pensando que ele poderia ser o culpado, o Zack, de matá-los todos, né? Foi uma cena que funciona pro livro, a história, mas não foi uma cena que funciona pro que o autor quer passar como sentimento. Que no caso ele quer passar que isso aqui é algo real. E na vida real eu duvido, eu acho que você também, né? Talvez você concorde comigo ou não, sei lá. Enfim, que só falaria lá na entrevista que o Ozaki estava vivo no final do livro. Não teria nenhum momento no meio do livro que ele ia falar. Principalmente, sei lá, na hora que ele fez o cara com síndrome de Down se matar, ou no caso, na cena que ele atirou, que ele fez a Ritinha se matar também, né, e tudo mais. E aí isso aí é algo que contribui para não realismo do livro, né? Bom, e também que no caso quem fez todos se matarem lá era o Alê, né? O autor do livro em si, que no caso aqui, né, no final é meio que para contribuir para parecer algo real, né? Aqui o Alê se finge ser o Rafael Montes aqui, né? Que no caso o Rafael Montes se finge ser o Alê, enfim, tanto faz. E tal. O que eu tava falando mesmo? Sei lá. E também o fato do protagonista aqui, né? Assim, eu falei que o Alê organizou tudo lá, arquitetou tudo para ele sair vivo e todos eles saírem mortos, ou no caso do Zack, em estado vegetativo. E no caso, não. Não teria como, na vida real, de um jeito cabível, ele ter previsto tudo o que acontecia aqui. Principalmente com o fato de que os personagens aqui estavam drogados com drogas alucinógenas. Né? Cocaína, maconha e muito álcool. Ou seja, eles estavam no estado de imprevisibilidade. E eu acho que o Alê não tinha visto eles ainda naqueles estados, né? Cheio de super chapado de droga. Então não teria como ele prever, de fato, tudo que aquilo ali ia acontecer. Por exemplo, não teria como ele saber que a Valéria não daria um tiro no Zack. Sei lá, porque eu tô ligado que quando a pessoa tá com muita droga, né? Eu não lembro agora quais drogas a Valéria usou, mas eu lembro que o único que não usou droga foi o Alê. Mas todos usou droga lá, né? Aí não teria como ele saber que, sei lá, a Valéria não ia escorregar o dedo na hora do gatilho, ou que a Valéria só não ia surtar mesmo, né?
e dar um tiro no Zack. Não teria como ele prever uma coisa dessa, considerando que estavam usando drogas alucinogênicas. Não teria como. Também não teria como ele, né, prever que o Lucas iria engolir a chave. Né? Não teria como ele saber disso, porque o Lucas. Quer dizer, agora que eu me liguei, né? O Lucas ele tava junto com o Ale e o Zack também, só que ele foi enganado. Mas enfim, acho que não teria como ele saber que ia engolir de qualquer forma. Ou talvez tenha. Talvez tenha, na real. Agora, pra pensar, porque né, o Lucas e a Maria João foram enganados por eles. Eles estavam junto com eles, só que não juntos de fato. E na real, todos foram enganados pelo Ale. Então vai ver, eles arquitetaram o Lucas fingir que engoliu a chave, né? Mas se fosse assim também, por que que o Zack. Como é que o Zack não saberia, né? Porque o Zack no final, supostamente. Ah, não. Isso foi arquitetado pelo Ale também. O Ale fingiu, depois para os policiais, que o Zack teria entrado em desespero e abriu todos os corpos para ver se encontrava a chave. Mas não também. Me refutou aqui. Eu mesmo me refutei aqui agora. Enfim, ok, isso aqui tudo bem, mas como, aí, ó, como ele poderia ter previsto que a Maria João, no momento que o Lucas morreu, não explodiria de ódio e tal, e revelaria que o Ale e o Zack estavam por trás de tudo? Como? Porque no livro em si, né, foi dito que a Maria João era uma pessoa muito pouco emocional e mais racional e tudo mais. Ou seja, apesar, né, de ser o irmão dela ali morto, ela ainda poderia não ter um surto de emoção e revelar lá que o Zack e o Ale estavam em comunhão com eles para matá-los todos, menos eles, o Lucas e a Maria João. Mas no caso, né, teve aquela cena lá meio que teatral, né, do Lucas caindo exatamente no ponto em que lá tinha o dinheiro e depois a Maria João ficando em choque. Uma coisa que eu achei bem estereotipada de certa forma. Eu não consegui captar tanto a essência dessa Maria João na ganância. Assim, deu para captar um pouco, né? Mas não consegui captar o ponto em que o autor, aqui passa. Tipo, porque realmente a pessoa, né, fica assim, sem falar nada, mesmo com o plano saindo do seu controle, não saindo de como queria, e ficar calado por causa do dinheiro. Eu não acho que isso aconteceria na vida real. Um irmão morrer, a pessoa fica calada, só porque sim. Sendo que ela é racional. Ou seja, no caso, a racionalidade dela serviu para ela não falar, né? Mas por que não serviria para ela falar também, então? Enfim. E. ah, e também uma questão que eu fiquei me perguntando, né? Por acaso o Zack e o Ale já tinham entrado lá no porão? Isso aqui não é bem um erro, né? Só uma questão mesmo. Por acaso o Zack e o Ale já tinham entrado lá no porão? Porque no caso eles arquitetariam também o fogo, né? O Ale arquitetou também o fogo. Para não identificar o corpo do mendigo que ele botou lá para substituir ele. Mas no caso, como ele saberia que poderia gerar fogo lá no porão sem ter aberto o porão? Se ele abriu o porão antes dessa roleta russa, ok. Mas se ele não abriu, sei lá, acho que essa questão não foi respondida aqui no livro. Ou se respondeu, eu não me lembro. Mas no caso, não sabiam que tinha dinheiro lá, né? Não sabiam. E aí, no caso, o fogo começou porque o Zack ficou muito puto com a Maria João, que ela queria o dinheiro. E aí ateou fogo no dinheiro. Ou então, sei lá, eles ateariam fogo lá de algum jeito, de um jeito ou de outro. Mas como ateariam? Qual seria a desculpa? Né, que ele teria arquitetado para atear fogo lá sem ter o dinheiro lá para queimar, para o Zack ficando puto com a ganância da Mary João. Como? Eu não entendi essa cena. Não entendi como ele arquitetaria, né? Porque ele disse que previu lá, porque ele tem um negócio lá do lado do poker, né? Que ele disse que tava. Eu não lembro se eu vou encontrar aqui a cena que eu marquei. Não, acho que eu não marquei essa cena não. Mas. Calma. Hum, enfim, deixa pra lá. Ele disse que previu os movimentos que todos iriam fazer. Mesmo estando alucinogênicos na veia. E mesmo com essas coisas que talvez ele não soubesse que tinham lá, né? Porque eu acho que não tinham aberto por um lá. Porque o Zack falou que se surpreendeu. Quer dizer, o Ale falou que o Zack surpreendeu. Enfim, é meio confuso. Não sei sobre isso. Mas, de fato,
Eu acho que a questão máxima, né, dessa teatralidade é justamente os alucinógenos. Que ele. Ah, não, teatralidade não. Ah, isso sim, teatralidade, que eu tô falando ainda. No caso, ele previu que as pessoas iriam fazer coisas que fizeram mesmo estando drogadas. Isso eu acho meio incabível, mas tudo bem. E também, uma coisa que eu não entendi muito bem na história foi o motivo da Ritinha ter decidido entrar na roleta russa. Porque aqui, ó, o Otto eu entendi. O Otto, porque ele não sobrou nada pra ele, né? Foi abandonado pelos pais, foi abandonado pelo próprio Zack até, de certa forma, pelos amigos, então decidiu se matar porque não tinha mais nada da vida pra viver. O Dan não sabia o que estava fazendo lá, porque ele tinha síndrome de Down e um QI de 55, né? Não sabia o que estava acontecendo, então foi levado a isso. O Noel foi para por causa da Ritinha. O Lucas, a Maria e o João foram enganados pelo Zack e o Ale, né? E foram lá porque achando que não iriam morrer. E a Valéria estava também aparentemente ferrada, né? Porque ela estava grávida e o pai dela estava sem emprego. Também não seria tão motivo para se matar, mas enfim, ela também tinha uns problemas ali, né? Então, mas a Ritinha, por que ela se matou? Pelo que eu entendi, foi revelado que ela se matou porque ela estava grávida também. Mas por que ao invés de se matar, ela não decidiu abortar? Porque ela devia ser antiética, né? Devia ter o coração, como é que se diz? Ela devia ser fria ao ponto de fazer isso. Já que ela tem a coragem, né, a audácia de cometer suicídio, não ter a audácia de matar o próprio filho também. Só. Porque no caso do suicídio, ela matou ela e o próprio filho. Ela não matou só o filho escondida, sei lá. Não entendi por quê. Eu acho que o autor não conseguiu explicar tão bem por que ela fez isso, ao invés de só abortar. Enfim. Hum. E também uma coisa que eu não entendi é por que que o Zack precisava, de fato, esconder sua homossexualidade? A sua suposta homossexualidade, né? Porque no caso, pra mim, seria mais bissexualidade. Ele pegava homem e mulher. Mas, ok, aqui foi retratado como sendo gay mesmo, né? Ok, ele estava sendo um cara másculo, lá, todo tal, pra esconder sua homossexualidade. Mas por que ele tinha que escondê-la? Os dos pais pode até ser entendível, mas por que dos amigos? Porque, tipo, né, você revelou lá pra mim, no dia do dojo, que você era, que nem o Zack é, porque você, né, viu provavelmente que eu não era homofóbico, confiou em mim e falou. Eu também, né, revelei pra você que eu sou ateu, porque eu vi que você não é uma chata religiosa, e revelei. Porque tenha confiança. Confiança. E o Zack não confiava em seus amigos para revelar isso, por que não confiava? Ele preferiu se matar ao invés de, ao invés de sair do armário. E também de onde essa masculinidade dele super máscula começou? De onde? Por que começou? Ah, por que até com os amigos? Por que começou isso com os amigos também? Não só com ele mesmo, com os pais. Por que ele não, sei lá, mudava quando fechava a porta da casa? Ou quando os pais saíam? Não entendi por que ele tinha. Não entendi quais são as razões que levaram ele a tentar se fingir másculo mesmo diante dos amigos com quem ele confia tanto. Não consegui entender isso. E também, né, tem a questão de eu não gostar propriamente de plot twists que envolvem apenas o personagem ser gay. Sei lá. O plot twist é que ele é gay. E o que isso tem? Que ele é gay. Isso é um plot twist. Só isso, pra mim, não me cativa. A não ser que tivesse alguma razão pra isso. E no caso aqui, pra mim, não teve razão dele esconder. Isso dos amigos. Dos pais, ok. Tipo o Otto. O Otto também era, né? Escondeu dos pais, depois revelou. E no caso mostrou que os pais eram aquilo. Mas por que dos amigos? Enfim, e também eu não gosto tanto, né? De plot twists de homossexualidade por ser homossexualidade. Não gosto de plot twists de gravidez. Embora tenha aqui uma inconsistência no que eu falo.
E qual era o outro mesmo? Enfim, deixa pra lá. Bom, não entendi por que isso, né? Mas, bom, uma coisa também, aqui uma coisa que diferencia os suicidas de vilarejo são os que eu vou chamar aqui de enlaços. Que no caso são os negocinhos aqui que se conectam na trama, né? Todos se conectando. Os enlaços que eu vou chamar. Aqui os enlaços em geral são meio que como uma coisa que tá no texto, aí depois de um pouquinho de tempo é revelado por que que o autor escreveu aquilo. Eu botei aqui assim, ó. Tipo, que os enlaços em geral dão uma reação de então foi por isso que ele escreveu isso aqui antes. Ao invés de caramba, é mesmo. Sabe, entende? Porque aqui as ligações do texto são muito mais escancaradas do que aqui no vilarejo. Aqui no vilarejo, elas são muito mais contidas. E sendo mais contidas, são mais imperceptíveis. E quando elas são reveladas, você se lembra daquilo e você se surpreende. Já aqui não. Aqui você vai lendo e você vai entendendo que, a partir daquilo que ele escreveu no texto, ele vai falar sobre isso mais pra frente. Aí não fica surpreendente. A não ser, no caso, por exemplo, que ele fez lá da Valéria sendo grávida. Estando grávida. No caso lá, né, ele deu aqui a como é que se diz? Deu aqui a ambientação do Zack, né, ser um personagem muito másculo que pega várias mulheres e é muito irresponsável consigo mesmo, né? Aí no caso, lá fez a revelação de que, olha só, as consequências chegam. Uma mulher que você pegou está grávida. Isso até me lembrou uma cena, na hora que eu li, me lembrou uma cena de uma série que eu assisti, que se chama Ash vs Evil Dead. E um momento lá o Ash fala: caramba, como é que eu ia saber que sair por aí adoidado e transando sem responsabilidade e transando desenfreado ia ocasionando uma gravidez, ocasionando uma filha? Algo assim que ele fala, não consegui falar do jeito engraçado que ele falou. Mas enfim, isso me lembrou aqui do Zack, né? O Zack. E isso foi uma coisa interessante a se abordar aqui, uma coisa surpreendente. E também, né, o fato da Valéria lá tido um ataque de raiva com o Getúlio Vasconcelos. Aqui né, tá falado lá. Eu te mato, seu desgraçado. Tudo mais. No caso, isso é revelado mais no começo do livro. E, posteriormente, isso aí é recapitulado. E isso surpreende, porque de fato ele é. Apesar de não ser uma coisa contida, não é. Mas é uma coisa que se passa um pouco. Quer dizer, um pouco não, muito antes daquilo lá. E isso é relembrado. E aí você lembra daquilo também e fala: caramba, é mesmo, ela falou isso lá. Aí lá você surpreende, porque é uma coisa que foi dita há muito tempo atrás e depois é recapitulada. E aí você fica surpreso com aquilo lá, sabe? E isso aqui não acontece tanto nesse livro, acontece só nesses dois casos, mais destacadamente, pelo que eu lembro, né? E tal. Bom, mas, apesar disso, como eu falei antes, eu gostei desse livro. Porque, embora ele tenha lá essas coisinhas, embora algumas aqui eu tenha meio que me refutado, ou algo assim, sei lá. Enfim, eu gravo o vídeo aqui só no freestyle, né? Gravo sem quase nenhum roteiro, só um pouquinho aqui que eu tô anotando, que eu tô olhando aqui, né? As anotações. E aí vou falando. Bom, os pontos positivos desse livro aqui, né? É que tem uma escrita muito difícil de se ler. Inclusive foi um livro que eu li em 5 dias. Que pra mim é um recorde, né? Eu não sei quanto tempo você leu esse livro aqui, tá? Mas pra mim ler isso aqui em 5 dias, sendo 400 páginas, é muita coisa. Foi o livro que eu li mais rápido na minha vida. No caso, isso aqui também, né? É uma questão do livro, que ele é muito rápido de se ler, por ser um livro muito de ação, ao invés de reflexão. Isso também contribui, né? Para esse livro aqui não ser tão marcante para mim. Porque para mim um livro, quando ele é um livro marcante, não é só um livro que é gostoso de ler, que é muito bem escrito, mas também um livro que fica na sua mente, reverberando os pensamentos. Por exemplo, mostrar aqui um livro que eu não gostei muito, que é O Médico Monstro. No caso, a história, a escrita desse autor aqui, não me foi muito cativante, eu não gostei muito. Mas as reflexões que ele me passou aqui na mente, que ele me passou aqui no texto,
fica na minha mente por um bom tempo. Eu penso com muita frequência nesse livro aqui. Embora ultimamente nem tanto, né? Ultimamente meio que esse livro está esquecido na minha memória, mas em algum momento ele vai voltar na minha mente, né? Porque isso aqui é a questão da dualidade, né? No texto, né? Dualidade do bem e do mal. Do mal se revelando e tudo mais. No caso, eu não gostei da escrita do autor. Escreve de um jeito que não me agrada. Eu não sei explicar porque ele escreve de um jeito que não me agrada, né? Mas eu não gostei da escrita dele. E também esse livro aqui meio que se sustenta bastante, como esse daqui, né? Esse aqui se sustenta muito no final, na revelação final, no plot twist final. No caso, revela que a Leia é o culpado de tudo. Ele é o filho da puta máximo, né? De tudo. Esse livro aqui também se sustenta bastante no final. Final esse que meio que já é consagrado culturalmente, né? Meio que todo mundo aqui já sabe qual é o final desse livro. Eu não sei se você sabe, né? Não sei se você conhece esse livro aqui. Mas na coisa, ele é um final muito que envelheceu meio mal hoje em dia, eu diria. Por isso que eu não gostei tanto desse livro aqui. Inclusive, meio que o final do livro tá revelado na capa, né? Não sei se você percebeu. Tipo, o médico e o monstro, aí tá aqui um médico e. Deu pra pegar aqui na capa do livro? Se não, aqui, ó. Uma ilustração aqui que vai revelar. Aqui o plot twist do livro, ó. Deu pra perceber agora? Aí, por isso eu não gostei tanto desse livro aqui. Mas ele fica na minha mente, fazendo me refletir, sim. Ou seja, é um livro, digamos, ruim, que é marcante. Isso aqui é um livro bom, que não é marcante. Não fica reverberando no meu ser. No caso, eu acho que isso aqui é o objetivo mesmo do autor, né? Por isso que eu também não acho que isso aqui é um ponto ruim, de certa forma. Pelo menos, quer dizer, pra mim, eu prefiro livros que me façam refletir, né? Não tão só ação. Gosto também de ação, mas não só isso. Gosto do equilíbrio dos dois, né? Hum, e no caso, esse livro aqui foi o que eu li mais rápido. Batendo aqui então no meu livro favorito, que eu tinha lido até o momento, que no caso é Jurassic Park. Esse livro aqui eu li em 5 dias, que dá uma média de 86,4 páginas por dia, que é uma média muito boa para mim. E no caso aqui está o tamanho da fonte do livro. Eu não sei onde você lê online ou físico, mas aqui, ó. Cada página do livro tem esse tamanho de letra aqui, essas letras. E no caso, o livro anterior que eu tinha lido, que eu tinha tido o maior recorde de velocidade de leitura, tinha sido Jurassic Park, que é meu livro favorito, no caso. Inclusive aqui, tô recomendando pra você também, leia. Leia também aqui O Médico Monstro, né? Não é porque eu não gostei desse livro aqui que você também não vai gostar. Talvez você goste também. É bem capaz de você gostar. Porque muita gente gosta desse livro aqui, apesar dele ter um plot twist muito batido, né? Que envelheceu mal, na minha opinião. Já esse daqui é meu livro favorito. Que também já tô recomendando, né? Pô, eu li aqui o seu favorito, nada mais justo do que você ler o meu favorito. E no caso, aqui é como é a fonte dele, né? As páginas são assim. Eu lembro que eu li isso aqui em 8 dias. Foi o meu recorde, né? Ele vem com marcador, que bonitinho. Muito lindo o marcador, né? Que no caso dá uma média de 66 páginas por dia. Aqui. E aqui 86,4, ou seja, 20 páginas a mais, em média, lidas por dia nos Suicidas do que no Jurassic Park. Que eu acho que, sinceramente, vai ser meio difícil bater esse recorde, porque realmente o Rafael Montes aqui escreve de um jeito muito eletrizante, muito empolgante, né? Muito curioso, te deixa com curiosidade de saber, te deixa com ímpeto de saber o que vai acontecer. E também, né, obviamente, a história em si é escrita de um jeito eletrizante, é escrita de um jeito muito bem escrito. Não tão bem escrito quanto esse daqui, o Vilarejo. Mas ainda assim, muito bem escrito. A maioria das coisas se encaixam muito bem. Tá? E também é muito mais admirável esse livro aqui pensar que o autor escreveu isso aqui com 19 anos de idade. No caso, ele começou a escrever com 16 e foi durante 3 anos, né, escrevendo até dar isso daqui, que no caso foi um livro muito bem escrito. Muito bem escrito. Hum,
Também ele consegue emular muitas emoções que se passam aqui, né? As situações aqui que se passam. Ele consegue dar um ar de, embora não reflexivo, mas é bem real. O ar que ele passa aqui na história, né? Os acontecimentos super violentos que acontecem, super brutais que acontecem, né? Consegue emular muito bem as coisas aqui. De uma forma até que eu diria bem honesta, bem sincera, do que eu acho que ele realmente, do que eu acho que ele realmente sentiria naquela situação. E, né, claro, é um livro muito ousado e é um livro que consegue te enganar direitinho. Pelo menos pra mim, que não tenho muito costume de ler thrillers, livros de mistério, né, livros policiais. Eu não tenho muito costume de ler esses livros, então realmente caí aqui feito um patinho no conto do Alê. Né, que ele me enganou até o final, só no final que eu descobri que era ele. No caso, um momento aqui, né, eu meio que descobri que eles acusariam a Valéria daquilo lá. Não lembro como que eu descobri que eles iam acusar, né? Que o autor ia chegar na conclusão, ia chegar na escrita de que a Valéria seria a culpada. Mas só isso. O resto tudo eu não consegui prever. Porque eu não tenho costume de ler, né? Mas, enfim. Realmente é uma escrita muito bem feita no mistério. No não saber do que vai acontecer. Como o próprio Alê aqui fala. Embora ele soubesse o que ia acontecer, né? Filho da puta. E, no caso, aqui, eu não sei em que posição esse livro aqui estaria no meu top de livros favoritos. Não sei dizer. Mas, certamente, esse daqui é o meu segundo livro favorito do Rafael Montes. Claro, né? O primeiro eu já falei que esse daqui. Mas eu acho que também é o segundo livro nacional favorito que eu li do Brasil. Eu não sei. Porque também tem outro aqui, ó. Que eu quero pegar. Gostei muito. Que é Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Eu não sei qual desses daqui é melhor. Eu tenho dúvida. Aliás, também lê esse daqui, né? Que é muito bom. Pô, eu tô botando ele no mesmo nível do seu favorito aqui, né? Então deve ser bom esse daqui. Eu não sei qual deles é o melhor. Mas eles são muito bons. Mas nenhum ainda bate o Vilarejo. Porque no caso, o Vilarejo, ele tem, apesar de ser mais curto, ele tem uma escrita com os enlaços mais contidos. E isso vai surpreendendo aos pouquinhos. Sabe? Ele tem muitos detalhezinhos que são revelados no final. Inclusive, um jeito de resumir esse livro aqui, muito bem, seria dizer assim, ó, a frase. O diabo está nos detalhes. É um jeito de resumir esse livro aqui. E também, né, ele é mais bem escrito, como eu já falei. E ele tem umas questões aqui, que, por exemplo, aqui, né, tem algumas pontinhas soltas, como eu falei aqui, né? Por que a Retinha se matou ao invés de tal? Já aqui, também tem pontas soltas, tá? Que não são explicadas muito bem na história, mas porque aqui ele tem um ar de conto de fada. Sabe, ele meio que consegue tirar essas rebarbas que ele deixa, talvez de propósito, ou não, dando um ar de conto de fada desse livro aqui, que de fato possui um ar fantástico, não é só impressão. Inclusive tem até aqui aqui ó, dá pra ler? Isso também deixa a história muito mais interessante, porque deixa no ar a imaginação do leitor o que de fato aconteceu ali. Também esse livro aqui possui algumas ilustrações. Embora não contribua tanto para a trama, porque o que de fato é bom mesmo é o texto em si, né? O texto poderia estar sozinho, que ainda seria fantástico esse livro aqui. Inclusive as ilustrações, dado momento aqui, meio que mais atrapalham do que ajudam a entender a história. Por exemplo, tem uma ilustração aqui que eu fiquei confuso na hora. Que é aqui, ó. Esse cara aqui. Ele tá nesse baú, né? Baú, né? E no caso, no texto, deixa eu entender que ele tá morto. Só que não parece que aqui na ilustração ele tá acordado, só que furioso, e talvez com o braço quebrado, por isso que tá no baú sem se mover. Parece que ele tá vivo ainda, não tá? Mas no caso não, ele tá morto aqui. Aí isso me deixou meio confuso. Ah, e também, né, já que eu tô recomendando aqui o Vilarejo, o vídeo inteiro, só para lembrar, se você for ler esse livro em algum momento, comece a ler a partir daqui, ó, do prefácio. No caso aqui começa a história. Isso aqui é um prefácio fake. No caso aqui já começa a ficção já. Aqui que começa o livro mesmo. No prefácio,
e termina no pós-fácil, o livro. Tá? A história inteira é aí. E tal. Bom, hum, e por enquanto esse daqui, né, junto com Vidas Secas, talvez é o meu segundo livro nacional favorito. O que talvez mude quando eu, no momento que você está vendo esse vídeo, no dia, for ler esse daqui, que é a Hora da Estrela da Clarice Lispector, que eu vou começar a ler amanhã, no meu ponto de vista. Que no caso, no seu ponto de vista, é hoje, né? Que talvez ou não seja melhor do que Suicidas, eu não duvido. Mas enfim, vamos ver aí, eu vou ver aí amanhã. Isso aí da Hora da Estrela. Agora, eu vou fazer uma reflexão aqui sobre o pesado e violento, que é uma coisa que eu reparei, que eu posso comentar sobre esse livro aqui também. Que no caso, esse livro aqui, Vilarejo, ele é mais violento, porém, o Suicidas é mais pesado. Deixa eu ver se eu consigo explicar bem aqui. O fato de Suicidas estar num ambiente fechado, num ambiente que eu vou dizer aqui de nicho, né, que onde poucas pessoas conseguem testemunhar, conseguem ver o que está acontecendo, faz com que fique um ambiente claustrofóbico. E isso faz com que seja mais pesado do que realmente é. Porque, por exemplo, eu acho que inclusive isso é uma coisa que meio que o autor concordou comigo. Porque o autor, que em dado momento do livro, mostrou uma cena de um relato de que tem pessoas que às vezes pulam do prédio lá da faculdade, onde ele mora. Onde ele mora não, onde ele estuda. E no caso meio que isso eles pulam no público, né? Eles pulam em frente do público. E meio que ele fala disso aqui de um jeito meio banal. Por que meio banal? Porque no caso, no local onde eles estão se matando, né? Se suicidando, tem muitas pessoas. Isso faz com que não tenha tanta claustrofobia, de certa forma. Seja uma morte, um acontecimento de um jeito mais generalizado. Mas não generalizado de estar acontecendo em todo local. Assim, de estar na boca de muitas pessoas. Muitas pessoas falam daquilo, ficam destrinchando aquilo, e talvez, né, com o efeito lá, telefone sem fio, meio que deixa aquilo ali mais leve. Aquele fato ali mais leve. Porque mais pessoas sabem, a informação fica distribuída, não fica contida. Não fica. O peso do acontecimento não fica distribuído em poucas pessoas. Em vários. Ou seja, o peso, quando é distribuído, né, fica mais leve. De certa forma. Já aqui no Suicidas, não, né? Estão lá no ambiente onde 9 pessoas se matam e onde ninguém mais sabe de quase nada que aconteceu. Isso deixa o ambiente mais claustrofóbico. Consegue entender? Por exemplo, também, imagina só a cena aqui da pessoa se jogando do prédio e caindo na sua frente, só que de dia, com multidões ao redor. Agora imagine uma cena de uma pessoa caindo de um prédio na sua frente, de noite, uma rua vazia. O fato de você saber que só você sabe que aquilo ali aconteceu, faz com que você fique com um peso maior na sua mente. Mesmo que depois de dia você vai saber que vai ser noticiado lá tudo mais, muita gente vai ficar sabendo, mas aquilo ali te deixa com mais asco. No meu ver, né? Uma coisa que eu consegui tirar desse livro aqui, uma reflexão interessante. Ou seja, apesar de, né, que, como eu falei no começo, eu vi lá vídeos super pesados daquele site lá. E, no meu ver, eu não vi vídeo de gente caindo de prédio, mas eu vi gente sendo atropelado. E no meu ver, provavelmente uma cena de uma pessoa caindo de um prédio é tão pesada quanto sendo atropelada, né? E no caso eu vi uma pessoa sendo atropelada. Após ser atropelada, no caso. Eu vi lá que aquela cena lá é muito mais grotesca, muito mais violenta, muito mais pesada do que levando um tiro na cabeça. Só que aqui está contido. E lá estava generalizado, como eu estou definindo aqui. Ou seja, mesmo uma coisa menos violenta consegue ser mais pesada. E o próprio Rafael Montes, eu acho que conseguiu captar isso no ver dele também, de certa forma. Eu acho. Enfim, espero que não esteja parecendo maluco, filosofando aqui sobre maluquice. Bom, agora eu vou dar uma olhada aqui
nas marcações que eu fiz do livro, que no caso não foram muitas, foram 27 marcações, que para um livro de 432 páginas é pouco para mim. Geralmente eu marco bem mais. No caso aqui no Jurassic Park eu não marquei nada porque eu não tinha o costume de marcar ainda. Mas talvez quando eu for reler esse livro aqui, né, o livro maravilhoso, o livro da minha vida, leia, por favor. Talvez eu faça algumas marcações, muitas marcações, provavelmente. Também leio muito O Mundo Perdido, que é a continuação de Jurassic Park, do Michael Crichton também. O Mundo Perdido. Se você for ler, tem que ler os dois, porque é uma história só que tem os dois volumes. Aí eu vou ver aqui agora algumas marcações que eu fiz das 27, não vou ler todas, né? Vou ler só algumas aqui que se destacam mais no meu ver momentâneo. No caso, aqui eu marquei o início do livro, né? Aqui, ó. Marquei o início do livro porque ele tá ali uma revelação interessante sobre você, né? Sobre a sua relação com o livro, que eu achei interessante, né? Você se ligou aí, senhorita MC. A segunda marcação aqui, ó, uma coisa que eu achei muito interessante. Eu marquei depois de ler o livro, isso aqui, ó. A segunda marcação. Você reparou, né? O livro aqui tá rosinha, ó. Tá rosinha de diferentes tons. Tem dois tons de rosa aqui. Esse rosa aqui que é mais vermelhado e o rosa mais vivo. Enfim, que aqui diz: Virei o nerd do grupo, que gosta de escrever, curte cinema nacional e acha Machado de Assis um gênio da literatura. E acha Machado de Assis um gênio da literatura. E no caso aqui, o autor conseguiu meio que fazer uma paródia de Dom Casmurro, que no caso aqui é remeter ao narrador não confiável, né? Que de fato realmente não é. O narrador nada confiável, porque ele é o culpado, no final das contas. E aí meio que ele emulou, né, o Dom Casmurro, do Machado de Assis aqui, pelo que eu entendi, porque, né, ele fez essa mini referência, essa paródia, essa inspiração, né, no Dom Casmurro. Eu achei bem interessante isso aqui. Deixa eu ver. É uma coisa que eu marquei no começo, né? Porque eu sei que porque você, quando me falou sobre os suicidas pela primeira vez, falou daquela cena lá, né? Daquela cena. Você sabe. E no caso aqui, né, no início do livro, eu marquei essa parte aqui, ó. Todos sabiam que Noel era doido para namorar a Ritinha. Todos também sabiam que ele nunca ia conseguir. Eu sou muito ruim para ler na minha dicção. Aí no caso eu marquei essa cena aqui porque eu já sabia o que ia acontecer. Eu sabia que ia ser com eles dois lá. Aquela cena, né? E tal. Não. Aqui também, uma coisa interessante que eu marquei. Eu marquei, ó. A única vez que eu fiz isso aqui, eu acho. Marquei um numa página e outro na outra página aqui, ó. Dois seguidos. Que é assim, ó. Eu marquei outro na outra página aqui também. Página mais atrás. Logo aqui, ó. Uma, duas, três. Eu só fiz isso aqui. No caso, a primeira anotação aqui disse: do ângulo em que estava, o policial não conseguia ver o que mais havia lá dentro. Sorte nossa. Sorte. Imagine sua reação ao perceber que carregávamos um revólver e munição dentro de um saquinho de supermercado. Nesse momento, elevei meus pensamentos aos céus, agradecendo a Deus por morar no Brasil. Só num país como este, você é liberado carregando drogas e cerveja porque deu R$ 400 para um PM. Isto sim é o paraíso. E esses caras ganham um salário mínimo por mês. R$ 400 para eles é ouro. Além do mais, se quisessem mesmo fazer injustiça e salvar o mundo, não ficariam no meio do nada esperando bandido. Eles queriam dinheiro. Eu tinha encaixe perfeito. Né, que fazendo a crítica aos policiais corruptos. Aqui, sobre o Dan, né, o cara com síndrome de Down. Simpatizei com ele à primeira vista. Apesar de ele impor limites na fala e na locomoção, a doença não parecia ter abalado sua forma de encarar as pessoas ou a vida. Era como se ele se sentisse uma pessoa normal. Achei isso incrível. Não simpatizo com coitadinhos. No caso aqui foi uma coisa que meio que me atingiu, né? Porque eu acho que às vezes, né, como eu falei antes, naquela vez que você desabafou da sua vida comigo, às vezes eu acho que eu reclamo demais. Às vezes eu acho que eu meio faço muito de coitado, muitas vezes.
Isso aqui, baseado no contexto que temos eu com você, me, é, me atingiu, né? Essa frase aqui. E aqui, né? A anotação meio que dá uma característica muito, até que precisa, né, de uma amiga nossa, que eu acho que você sabe qual é. Que diz assim, ó. Aos meus olhos, Maria João era muito bonita. Tinha mesmo um jeitinho de moleque, que levava a predominância de João sobre Maria, mas aquilo não mandava nada. O fato de gostar de futebol, não usar vestido e ter os braços mais fortes que os meus, não significava que ela era homem, claro. Entendeu? Uma mulher que parece muito mais masculina do que muitos homens por aí. Isso parece muito com a amiga nossa, não parece? Inclusive eu vou fazer um vídeo pra ela também, posteriormente. Aqui. Hum, hum, não. Uhum. Aqui um momento. Finalmente, olhou para a porta e pareceu tomar uma decisão. Ele a tateou e por um momento pareceu desistir, mas não. Largou a chave, deixando-a quicar no chão. E então, discretamente, chutou-a para debaixo da porta, como num filme. Via deslizar em câmera lenta, ultrapassando a fresta para chegar ao outro lado. Tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe a ponto de nos impedir de sair. Maravilhoso, brilhante. Por um segundo admirei sua coragem. Sim, estou convicto do que vim fazer aqui. Mas mesmo assim, convicto, né? Mas mesmo assim, não seria capaz de dar aquele empurrãozinho sem antes hesitar. Repensar o ato e calcular quanto aquela medida tirava a chance de arrependimento ou dúvida. Restava apenas a prisão. Hum, não. O morto é enterrado com seus próprios desejos, projetos e tudo. Num átimo, o tudo vira nada. E é isso. A vida continua. Deus aperta o stop e acabou sua vez neste mundinho. De certa forma, o suicídio deturpa todo esse projeto pré-determinado de vida e morte. Seria como se você mesmo roubasse o controle das mãos do divino e apertasse o stop na mesma hora que quisesse. Assim roubaria dele o direito de mandar na sua vida. Legal, não? Hum. Otto levantou a cabeça, revelando a boca trêmula. Com a parca luz central, pude ver seu rosto. Impressionante como o medo nos dá um aspecto desumano. Hum, hum. Esse aqui também achei interessante, ó. Que falou aqui do Sherlock Holmes. Além de tocar violino e prender assassinos, o tio Holmes curtia uma cocaína, explicou ele. Num dos livros, ele cheira antes de sair, por aí brincando de polícia e ladrão. Hum, Pois é assim mesmo, saímos de um enterro já nos perguntando onde vamos jantar ou se vamos chegar em casa a tempo de assistir ao próximo capítulo da novela. Passamos do luto à banalidade no piscar de olhos, no enterro dos pais do Zack, que o Otto não, que o Ale matou, né? Para concretizar seu sonho de lançar um livro sobre sobre acontecimentos reais. A sensação de levar uma arma à cabeça é mágica. O cano metálico passeando pelos fios de cabelos e massageando a têmpora. O peso do revólver, a mão suada envolvendo a empunhadura. O coração bombeando sangue com um pulsar agitado. O cérebro despejando impulsos elétricos no corpo. Aqui, uma coisa que eu marquei, meio que sem querer, né? Mas ainda assim, meio que contribuiu pro final da história.
Sempre escrevi histórias policiais, mas ela só tem graça para mim no campo da ficção. A realidade pode ser muito dolorosa. É, né? Hum, aqui. Não. Acho que acabou. Acho que pronto, é isso. E no caso, só a última marcação que eu fiz aqui. Lei que apenas os grandes homens são capazes de grandes sacrifícios. Sempre sonhei em ser um grande homem, mãe. Sempre. Realmente foi um grande homem. Um grande filho da puta aqui. Bom, agora eu irei recomendar aqui alguns livros que talvez você goste, senhorita MC, amiga MC. No caso, que tem até que a ver com o livro aqui que você me passou, que você me passou não, que você me disse que é seu favorito. No caso, eu comprei, não ganhei esse livro aqui, diferente do livro anterior que eu ganhei, né, da amiga minha. Esse aqui eu mesmo comprei, porque eu já queria comprar mesmo. No caso, eu só resenho aqui, né, só irei resenhar, eu só resenho livros que eu quero ler, quero comprar, ou que já tenho, né, e tal. Não resenho livros que eu não quero ler, que eu não gosto, que não me interessam. Esse aqui me interessava, e aí, né, casou perfeitamente. Você era seu favorito, então comprei, né, mais rápido do que eu pretendia comprar. Agora eu já li. Eu tô aqui fazendo vídeo pra você. Espero que você tenha paciência de ler, de me assistir aqui, né? Bom, vou recomendar aqui alguns livros agora que você provavelmente vai gostar de lê-los. Se é que alguns aqui você já não leu, né? Não tem como eu saber. Bom, o primeiro que eu gostaria de recomendar é, falando em thrillers, né? Livros de mistério e tudo mais. Vou mostrar aqui provavelmente o livro de mistério mais famoso, aliás, mais vendido de todos os tempos. Se não for mais vendido, provavelmente é o segundo mais vendido, que é o Código da Vinci, aqui do Dan Brown. Que no caso, talvez, se não for mais vendido de todos os tempos, seja o segundo. Que talvez ele perca para não, e não sobrou nenhum da Agatha Christie. Mas tirando essa, esse aqui é mais vendido. No Código da Vinci. Que eu não li ainda, na real, acho que de quase todos aqui eu não li. Acho que só li um, dois, três, quatro, cinco. Eu li metade só. Eu vou trazer aqui 10. Eu só li 5. Mas enfim, já estou recomendando aqui, né? Porque é considerado um livro de mistério muito bom. Então não li. Não sei. No caso, é mais mistério só, né? Não tem, acho que não tem muita violência nesse aqui. Não tem o sentido do pesado aqui nesse livro. Eu não sei nem se tem morte nesse livro aqui, na real. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia de qual é a história. Mas eu sei que é um livro que também dizem que é muito viciante e impossível parar de ler. E é um autor super famoso ainda e tal. Então acho que seria uma boa você ler esse daqui também, porque acho que você também iria gostar. Já que esse aqui tem um ritmo lá eletrizante, que eu acho que isso também contribui para você gostar do livro, né? O ritmo dele também é muito bom, né? Que você fica viciado e tal, lá e tudo mais, em lê-lo. E isso também contribui para ele gostar, para você gostar tanto dele, né? Provavelmente. E no caso desse daqui, tem o mesmo desse daqui. O ritmo eletrizante, viciante, que você quer acabar logo com tudo. No caso aqui, com a vida. Essa piada foi boa. Esse daqui, você já leu. Carmila, né? Você já me disse que já leu esse livro aqui. Mas eu acho que você não leu o conto que vem aqui nesse livro aqui, nessa edição minha. Que é o conto O Vampiro, do autor John William Polidori. E tal, que no caso é a primeira história de vampiro de todas. Carmila é a primeira história de vampira de todas. E também o primeiro romance de vampiro, né? Mas a história O Vampiro, do Polidori aqui, é o primeiro vampiro da ficção. E, no meu ver, esse conto, que é um conto, tem só umas 20 páginas. No caso aqui, Carmila tem 100 nessa edição aqui. O conto tem 20 páginas, ou seja, é 5 vezes menor, né? Mas ainda assim, eu acho que a história do vampiro, O Vampiro, é tão boa quanto a história da Carmila. Pra mim, eles estão no mesmo nível, assim. Mesmo sendo uma história bem mais curta, sabe? Então, eu acho que se você gostou de Carmila, que você gostou sim, porque já me falou que leu, então você gostou da história,
né, da Carmila aqui, né, da vampira, que tá aqui se banhando em sangue e tal. Então você acho que você também vai gostar da história do vampiro. História muito boa mesmo. Muito sensacional. É um dos meus contos de terror favoritos. Acho que tá abaixo apenas do Chamado do Cthulhu, do... Como é que é o nome? Dos Sonhos na Casa da Bruxa, do ambos do Lovecraft, e talvez da verdade sobre a casa do Sr. Valdemar, do Edgar Allan Poe. Talvez só esses estejam acima do Conto Vampiro, no quesito terror, né? Acho que só esses. E tem esse daqui também, que esse daqui no caso é Chovendo Molhado, né? Vou recomendar esse livro aqui pra você, porque acho que você já iria ler em algum momento da sua vida de qualquer jeito. Mas aqui, né? O Jantar Secreto do Rafael Montes, também, que é considerado por muitos, se não a maioria, o melhor livro do autor. Não sei porquê, não li também. Mas está aqui, né? E uma coisa que eu queria mostrar aqui, né? Muito interessante, é um capítulo aqui no começo. Aqui. Que olha só o que tem no livro. Um grupo do WhatsApp. O livro. Tem um capítulo inteiro só no WhatsApp. Aqui, ó. Mensagem de WhatsApp. E tem até mesmo, além de emoji, também tem aqui figurinhas de Zap no livro. Imagina só você aí, daqui a 200 anos, quando esse livro aqui for um clássico, né? Você chegar aí nos seus filhos, você com 217 anos, chegando nos seus filhos, mostrando para eles aqui, ó. Eles se perguntando: Mamãe, o que é isso daqui? Ah, isso daqui? O que é isso daqui? Mas essas imagens, então, essas coisas aqui. O que é isso, hein, mamãe? Nesse livro aqui. Aí você vai falar para eles: Meus filhos, isso aqui é o Zap Zap. Que lindo seria, não acho? Pois é, aqui Rafael Montes, de novo. Não sei quando eu vou ler esse livro aqui. Não li ainda. Não sei quando eu vou ler, mas aí, recomendação, né? Chovendo no molhado. E também tenho aqui um quadrinho para recomendar, mas não o único, né? Não o único quadrinho. Que na real também é um mangá, né, no caso. Que é, olha só, Suicide Club. No caso é a história de um grupo de meninas que cometem suicídio juntas, suicídio coletivo. Que também combina aí com seu livro Suicidas, né? No caso, esse livro aqui tem um ponto meio que negativo, na minha opinião, que ao invés do, tipo assim, ó, no Suicidas, é uma história que se passa como sendo real, e isso é um ponto positivo da história. Aqui no Vilarejo é uma história que tem toques fantásticos, toques de conto de fada, né? E também um ponto positivo para a história, um toque fantástico assim. Já aqui nessa história aqui, ó, é uma história que tem toques fantásticos também, só que é um ponto negativo para a história, porque meio que acaba estragando o final. Porque eu achei, né, ao redor da história aqui, eu achei que seria um caso que poderia de fato acontecer, de pessoas que são manipuladas para cometerem suicídio coletivo, né, de garotas estudantes aqui. Mas não, no caso foi uma magia de uma bruxa mesmo. Isso meio que acabou com a história. Sei lá, não gostei desse final. Mas a história em si, né, o mangá em si, é bem interessante e também bem pesado também. Eu acho que é menos do que Suicidas, mas sei lá, aqui ó, uma cena pesada. Ou não também. Esse daqui acho que é a bruxa, se eu não me engano. Não lembro se esse daqui é a bruxa. Mas tem uma cena aqui bem pesada, que é no caso a da menina, né? Essa menina aqui da capa se prostituindo online para conseguir ter dinheiro. Aqui. Aqui, ó. Isso aqui é um dos fatores que levou ela a querer cometer suicídio, né? Que no caso a magia da bruxa influencia nisso, influencia a pessoa a não conseguir mais lidar com a própria vida e ser uma frustrada e depois formar uma legião de frustrados e se jogarem em cima de um trem ou em cima de um prédio. Ou de cima de um prédio. Para se matarem. E no caso eu acho que seria melhor, né? Acho que seria mais interessante na narrativa ter ficado como sendo parecendo algo real mesmo. Acho que seria mais empolgante do que esse lance de magia da bruxa. Enfim, mas tá aí, né?
recomendo o Society Club. Acho que tem até um filme baseado nesse mangá aqui, que eu nunca vi também. No caso, esse mangá que eu li, né? Falando aqui agora. Eu li esse mangá aqui, só não vi o filme. Nem quero ver, nem me importo com o filme. Enfim. E falando aqui também em livros pesados, né? Não só no tamanho, mas também. Esse aqui também não li, mas também no conteúdo. No caso aqui é Uma Vida Pequena, da autora Hannah, alguma coisa. Que no caso, provavelmente, esse aqui é o livro mais pesado que eu conheço, embora eu não tenha lido ainda. Porque todas as vezes que eu vejo alguém falando sobre esse livro aqui, ele fala que é o livro mais pesado que já leram na vida. Eu acho que isso aqui é de ficção, tá? Eu acho que não é real. Então acho que é um ponto a se considerar, pra mim, no caso, que não li ainda, nem pra você, que acho que também não leu, né? Porque no caso eu fico muito mais em agonia, né? Em trauma com um livro, quando é algo real. Quando é algo ficcional, eu fico bem mais de boa. Porque apesar daquilo ali tudo, apesar disso aqui, tudo que foi escrito aqui, né? Eu sei que foi um bando de mentirada e tal. Então, me dá um ar de alívio. Eu acho que aqui também é de ficção, só que eu acho que é muito mais pesado do que ali. Embora eu acho que não envolva morte, mas envolva sofrimento, né? Porque eu tô ligado que isso aqui tem muito, muito abuso sexual, né? Muita depressão. Acho que também tem uso de drogas aqui. Tem tudo mais. E no caso é pelo livro todo, pelo que eu sei. E é acho que são com quatro jovens. Acontece isso. Acho que também que tem aqui um lance de homossexualidade, que eu acho que também me dá uma teoria, essa coisa, o fato de ter homossexualidade envolvida nesse livro aqui. Porque tá vendo essa capa? Essa aqui é a capa do livro. Um homem que parece estar o quê? Sei lá, chorando, né? Muito triste, a cara dele. Mas, aqui, aqui diz, ó, deixa eu ver se você vai conseguir ler. Se focar essa coisa aqui, né? Acho que não vai focar, não. Acho que não. Mas deixa pra lá, então. Ok. Aqui diz assim, ó. Imagem de capa. Orgasmic Man by Peter Hujar. Seja lá como chamar o nome dele. Orgasmic Man. O homem do orgasmo. Ou seja, aqui ele está tendo um orgasmo na capa. Mas ele está triste. E no caso eu teorizo, né? Vou descobrir ao decorrer daqui, quando eu for ler esse livro. Mas eu teorizo que aqui ele está tendo um orgasmo ao ser estuprado. Eu acho. É o que parece. Enfim, vamos ver aí, né? E no caso é um livro muito triste, pelo que eu sei. Muito pesado, mas que também, né, faz aquilo que eu gosto em livros. Faz a gente refletir sobre a vida, sobre outras coisas. Talvez seja tipo um expoente, né, do que você me fez sentir, né? Pelo que eu ouço dizer. Pelo de como a nossa vida a gente reclama demais e tal. Isso aqui também seja como um expoente para o que você me fez. A sensação de que você fez eu sentir, né? E tal. Enfim, e também eu só falo muito bem desse livro aqui, né? Apesar de tudo. Quer dizer, por isso, né? Por essas coisas que o livro tem. E por essa coisa crua que o livro é. Enfim, acho que estamos estendendo demais aqui. Uma vida pequena. E temos aqui um quadrinho que eu acho que é meio polêmico, talvez, eu dizer aqui. Mas, dane-se. Que no caso é aqui. Que no caso eu não recomendo que você. Eu não recomendo de coração, assim, que você leia. No caso aqui, Laura Dean vive terminando comigo. Porque eu achei esse quadrinho aqui meio ruim. Eu achei meio ruim porque, primeiro, porque a protagonista aqui, né, que é essa daqui, que eu não lembro o nome dela, mas lembro que é uma oriental com nome latino. Só lembro disso. Não lembro o nome dela, assim. Mas no caso, ela fica sendo muito trouxa no decorrer do livro inteiro, do quadrinho inteiro. E você fica com ódio dela, assim, fica com raiva dela porque ela é muito idiota, porque ela realmente cai em todos os papinhos da Laura Jean. E no caso não mostra porquê de fato, não mostra pelo menos, não mostra de uma forma mais da psique da personagem, né? Não mostra muito profundamente por que a personagem simplesmente só não larga da vida dela. Tipo, ela fala que só que a Laura Jean é mais bonita e tudo mais, que também é algo que não é condizente com os desenhos.
Porque deixa eu ver aqui se encontra algum desenho. Sei lá, aqui é a personagem, a protagonista. Aqui ela. Ela é bonitinha, então. Mas olha só a Laura Jean. Se eu encontrar aqui. Aqui, ó, ela. Tipo, eu acho que ela. Acho que a personagem aqui é muito mais bonita do que ela aqui, ó. A personagem aqui que vive sendo corna o tempo inteiro. Pra mim, ela é muito mais bonita do que a Laura Jean nos desenhos. Isso fica inconsistente com a narrativa, porque a narrativa diz, em geral aqui, né? Que também a narrativa é muito rápida de se ler também. Que a Laura Jean é muito melhor nela, em tudo, muito mais bonita e tal. Por isso que ela não quer perder ela, mas não consigo engolir isso aqui, simplesmente. Eu não sei também se meio que ela. Se a autora ou autor, Mariko. Mariko é mulher, né? Acho que sim. Se a autora meio que quer passar isso aqui de propósito para fazer a gente refletir. Porque eu sei que, diferentemente dos homens, as mulheres têm um lado um lado emocional muito mais forte do que o racional. Diferente da Maria João, no caso. Que no caso isso é também um lado masculino dela. Maria João, lá no Suicidas, era muito mais racional. Diferente de mulheres em geral que são mais emocionais. Isso é para remeter mais à masculinidade e tal. E no caso, é o relacionamento das mulheres aqui, né? Com emoção mais emoção. Que isso aqui é um quadrinho lésbico. Né? Aí, no caso, seria para mostrar o quão superficial pode ser a relação entre duas mulheres. Então, fazer uma crítica, né? Uma crítica, enfim, sobre isso. Sobre ser só emoção e não ter razão aparente, de fato. No caso, a Laura Jean aqui é bonitona, pelo menos a narrativa diz, né? E não fala muito mais coisa, assim. Ela é bonitona, tem um jeito, assim, um jeito sedutor de ser, e só. Só isso. Por isso também que eu não gostei da narrativa em si, né? Porque talvez eu não tenha pegado, de fato, o que a autora queria dizer aqui. Ou então é só superficial mesmo, eu tô tentando fazer milagre aqui pra fazer a narrativa ser boa, né? Fazer ser profundo e tal. Mas enfim, eu não gostei muito disso aqui, embora dê pra fazer uma reflexão, né? Nesse sentido. Mas, sei lá, vai que você leia e que você goste disso aqui. Por quê? Não sei. Afinal, eu sou hétero. Não entendo muito relacionamentos homossexuais profundamente, né? Então talvez você que é no mesmo sentido dessas duas aqui, né? Talvez você entenda. Enfim. E voltando aqui ao terror, né? Que aqui foi mais de romance, só. Voltando aqui ao terror, temos aqui um dos meus livros favoritos também, né? Eu acho que é tão bom quanto Suicidas. No meu ver, que no caso é um livro de estreia de autor também, que no caso Carrie a Estranha, do autor Stephen King. Livro de estreia do autor Stephen King aqui. Carrie a Estranha. Que fala sobre uma adolescente, né? Que sofre muito bullying. Que tem poderes paranormais. Que depois mata todos numa festa de... Numa festa... Como é o nome? Esqueci o nome da festa. Numa festa lá. Como é? De formatura. Isso. Uma festa de formatura dela. Lá no baile de formatura. Que no caso aqui também tem como ter muitas reflexões nessa história aqui. Uma história também meio que rápida. Rápida de ler. Não é tão rápida assim, né? Por ter reflexões. Quer dizer, também não é porque é uma história que é rápida de ler que não vai ter reflexões. Né? Não é uma história que vai ser devagar de ler que vai ter reflexões necessariamente. Mas tem uma tendência, né? Livros mais lentos têm a tendência a ter mais reflexões. Mais rápidos, menos reflexões. A tendência. Então, aqui também tem aqui o pensamento, né, de que o que o bullying é capaz de fazer com uma pessoa. O que o bullying pode fazer uma pessoa se tornar capaz de fazer, né, e tudo mais. Aqui também fala como as pessoas podem ser, né, podem se mostrar sendo santinhas e no final das contas são super podres. No caso aqui mostra um jeito muito bem detalhado. E também aqui, né, esse livro aqui, ele é de um jeito epistolar. No caso aqui, romances epistolares são romances que são feitos de forma de diário, forma de notícia, entrevista, como o próprio Suicidas aqui também é, né? O Suicidas é um romance epistolar. No caso aqui é feito do diário do Alê e de entrevistas das mães lá, né? E também do próprio livro do Alê, que é um livro biográfico ali, entre aspas.
e tal. E no caso aqui também, Carrie a Estranha é um livro epistolar. É feito em diários, é feito em notícias, entrevistas e tudo mais. Que é um jeito bem dinâmico, eu diria também, de escrever a história, que deixa a história mais empolgante até. Que no caso faz você fazer o autor permitir, né, mostrar vários pontos de vista da história aqui, que são bem legais. Que era estranho. Também é um ótimo romance de estreia, também mostra por que o Stephen King é tão foda. Porque isso aqui foi o primeiro livro dele. Imagina só os outros, né? Também eu já li outros livros dele. Só li mais dois nesses aqui. Mas os livros do autor também são incríveis. Lê também Stephen King. E também vou recomendar aqui mais um do Stephen King. Que no caso eu acho que é um livro que remete mais a esse daqui também, né? Que casa mais com esse daqui, que é do seu favorito. Que é Misery, Louco Obsessão. Que no caso, você até conhece, né? Eu já ouvi falar dessa história aqui. Que é lá, né? Um escritor super famoso é encontrado por uma fã. No caso, ele sofre um acidente de carro, essa fã depois leva ele para sua casa. E lá ele começa a falar sobre o seu romance que está escrevendo, né? Sobre a Misery. No caso, a Misery é a personagem do romance desse autor. Então, essa fã, obcecada pelo autor, manda o autor mudar o final do livro. Que no caso, o final do livro, Misery, do autor, ele iria matar a Misery. E ela, como é obcecada pela Misery, não conseguiria viver, mas não conseguiria, sei lá, conviver com isso. Então, ela tortura ele, obrigando ele a escrever do jeito que ela quer o livro. No caso, eu não li também, né? Mas falando que é um livro bem angustiante e bem perturbador. E com sentimentos, né? Aflorando sentimentos de tortura. Talvez como esse daqui também. Aqui. Misery, a louca obsessão. Aqui, ó. Sua fã número 1. É um livro do Stephen King curtinho até de ler. Geralmente os livros dele são muito mais longos. Muito mais longos. Como o próximo que eu vou mostrar aqui, que também é dele. Que, apesar de ser longo, é um livro que também tem muita ação, pelo que eu ouvi falar, que também não li esse, mas é um livro que tem muita ação como Suicidas. Que no caso aqui é o livro, tá até difícil de carregar, que é o livro Sob a Redoma, que tem quase 1000 páginas aqui. Eu não li ainda, mas pelo que eu ouço falar, ele é um livro com muita ação, muito rápido de ler. No caso aqui é a história, né, de uma cidadezinha aqui. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui a capa. Aqui é uma cidadezinha, ó. Tá vendo? Uma cidadezinha onde do nada ocorreu de vir um domo aqui, né? Um domo invisível, indestrutível, cobriu a cidade e deixou esse ponto aqui na cidade isolado do resto do mundo. E a partir daí a narrativa se forma, né? Que eu acho que aqui tem 50 e poucos personagens aqui nessa história. Por isso que também é mais rápida, né? Porque tenta falar um pouquinho de cada um e tal, mostrar o que cada um tem para falar, para fazer e tudo mais. E aí faz com que tenha muito mais ação. E também é uma história distópica, que isso é um tema que eu gosto bastante, distopias. E deixa eu mostrar aqui, ó. Tem muito diálogo também, sabe? Por isso que é mais rápido, porque tem muito mais diálogo do que descrições e tal. E geralmente Stephen King, ele é um autor muito prolífico. Ele escreve muito, ele reflete bastante sobre as coisas, tudo mais. E já aqui, não. Já aqui ele tem um tom mais direto, mais como o Rafael Montes. E talvez é uma coisa que você gosta bastante e que você também lê muito rápido. Embora eu não sei quanto tempo você leu Suicidas, eu acho que, como eu li em 5 dias Suicidas, acho que eu vou ler esse aqui também bastante rápido, né? Não sei quanto tempo, não faço ideia, mas eu acho que não vai levar muito tempo para eu ler não, esse daqui. Sobre a Redoma do Stephen King, que também é considerado por muitos leitores dele o melhor livro dele. É, também esse daqui. Muita gente considera Misery o melhor livro dele, embora não seja lá tão relevante isso aí, né? Porque ele tem muitos livros. E muitas pessoas consideram muitos livros dele os melhores deles. Como o melhor livro dele, no caso, né? Mas esse daqui também, eu vejo que tem mais gente que considera esse daqui melhor do que o Misery e tal. Então acho que você vai gostar bastante desse aqui do Stephen King. E agora, vou mostrar aqui o último, que tem uma coisa em particular. Lembra que eu falei que o Suicidas é mais pesado do que o Vilarejo? Porque ele tem uma coisa mais claustrofóbica.
mais de nicho, eu diria, né? Até mesmo no site que o Ale vai lá no site onde ele foi conversar com um pedófilo e tal. E no caso, ela é uma coisa mais contida. Por isso que ela é mais pesada, mais bruta e tal. Já aqui, no vilarejo, apesar de ter cenas mais brutais, como canibalismo com crianças, né, e tal, apesar disso, algo mais generalista, que acontece no vilarejo inteiro. Apesar de ser um vilarejo também isolado do mundo, né, mas enfim, é um vilarejo, já não é só um galpão aqui. Isso aqui faz com que ele seja menos pesado do que esse daqui. E mais, entretanto, todavia, tem um livro aqui, né, que supera os Suicidas e supera todos os livros que eu li no quesito ser pesado. Que no caso é um livro que consegue misturar o fator claustrofobia com generalização. Que eu falei aqui, estou definindo como isso, né? Consegue generalizar uma claustrofobia, algo de nicho. Que no caso é o livro 1984. Simplesmente um dos meus livros favoritos da vida. Não só por isso, mas por muitas outras coisas. Que é um livro também que eu li bem rápido até. Até gostaria muito de relê-lo, que nem o Jurassic Park. E é simplesmente disparado, tá? A não ser no dia que eu ler algum livro biográfico real, né? Como, por exemplo, talvez algum livro de um sobrevivente do Holocausto. Talvez um livro aqui de um cara depressivo, algo assim. Enfim, não quero. Dane-se. Enfim, tô falando. A não ser que um dia eu leia de um livro real, né? Tudo mais. Mas no caso, no quesito ficção, tá? Esse daqui é disparado o livro mais pesado que eu já li na minha vida. Foi o único livro na minha vida que me fez sentir coisas na vida real. Que no caso, esse daqui eu não senti nada também. Eu senti agonia, no caso. Mas não tô falando disso. Não tô falando de sentimentos lá na hora. E tal. Mas é que me fez eu ficar mal mesmo depois de lê-lo. Mas apesar disso, eu acho que todo mundo deveria ler ele. Porque ele não é violento, tá? Embora tenha algumas cenas aqui mais pro final, né? Tem algumas cenas de violência assim no final, mas não são nada como Suicidas, algo assim. Esse livro aqui tem ilustrações, por isso que eu tô folheando aqui agora. Tipo, tem cena até que brutal, assim. Um pouco violento. Eu acho que, acho que todo mundo deveria ler, mas não em qualquer idade, né? No caso. Não um livro para qualquer um ler. Mas aqui. Aqui é a cena de lavagem cerebral dele. É uma cena pesada, até agoniante, mas eu acho que de 15 anos para cima pode ler tranquilo, que não vai ser afetado em nada. E no caso, realmente uma história, né? Uma história que tentou ser um aviso para as pessoas. No caso aqui, o George Orwell escreveu essa história com o seguinte propósito: depois da Primeira Guerra Mundial, as pessoas não saberiam o que seria pior do que aquilo. Então veio a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas não poderiam saber mais o que era pior do que aquilo que passavam, que foi pior do que aquilo que elas passavam antes, que não sabiam mais o que ia ser pior. Deu pra sacar? E então, George Orwell escreveu aqui uma coisa que seria pior do que a Segunda Guerra Mundial. Simplesmente o cúmulo do autoritarismo. Um estado da humanidade que não haveria liberdade nenhuma. Zero de liberdade. Escreveu aqui simplesmente uma das melhores obras de todos os tempos. Que no caso, tá? Jurassic Park, a minha favorita, meu livro favorito da vida, muito por eu ter sido influenciado dele na infância, sabe? No caso, na infância eu gostava muito dos filmes e tal, eu gostava muito de pesquisar sobre dinossauros. Inclusive, eu vou falar disso no vídeo de amanhã, que vou postar amanhã. Que no caso era um vídeo que eu planejei postar antes desse, que eu tô gravando agora. Porque no caso dos Suicidas eu li muito rápido. E aí eu então eu já pude gravar antes de postar, né, o vídeo que vai sair amanhã. Que no caso vai ser um dos meus hiperfocos. Então eu vou falar sobre os dinossauros lá nesse vídeo também. E por isso também o Jurassic Park é o meu livro favorito. Porque ele imparcialmente, né, sendo imparcial, aliás, sendo parcial, quer dizer, sendo parcial, é meu livro favorito. Porque ele tem todas essas questões da nostalgia mesmo, né? Mas se fosse de forma imparcial, eu certamente diria que esse daqui é o meu livro favorito da vida.
porque realmente ele vai te refletir muito, ele te deixa esperançoso, depois te joga na sua cara que a vida não é tão fácil assim, né, tudo mais. E outras coisas também que eu não sei explicar aqui direito, porque o vídeo não é sobre ele, o vídeo é sobre esse daqui no caso, mas simplesmente lê esse daqui. Esse livro aqui é maravilhoso. E acho que vai te deixar traumatizado também, mas de um jeito que você vai gostar. Eu quero muito reler esse livro um dia, várias vezes. Inclusive, na real, eu tenho até, ó, eu nem pensei em fazer isso antes, agora que eu me liguei. Eu gosto tanto desse livro aqui que eu até comprei outra edição. Aqui, ó. O único livro que eu tenho duas edições que eu comprei porque eu quis. Porque eu quis. Aqui. De tão fã que eu sou desse livro aqui, tá? E eu quero comprar outra edição ainda. Não só desse. No caso aqui é uma edição com ilustrações. Aqui, tipo, ó, coisa bizarra. E também tem essa censura aqui, né? Que remete aqui à história. Essa censura aqui. Que não é defeito nem nada assim, mas é do livro mesmo. Da edição aqui. E tal. E, ou seja, para esse livro aqui, eu ter querido comprar mais uma edição, porque ele deve ser muito bom, né? Então, tá aí recomendação foda pra você. E no caso, agora, já acabando o vídeo, eu irei te fazer uma pergunta. Pergunta essa que eu queria fazer presencialmente, tá? Mas no caso não deu, né? Porque nós tínhamos planejado de nos encontrar, né? Pra dar um rolezinho algum dia aí, mas nós nunca demos esse rolê, né? Então, enfim. E eu queria, nesse rolê que faremos hipoteticamente, né? Eu queria te fazer essa pergunta aqui. Tá vendo esse livro aqui, né? Os suicidas e tal? Tem a parte aqui no comecinho que é assim, ó. Para Cicely. Para Cici, quer dizer. No caso aqui é uma homenagem que o autor fez a uma pessoa que ele gosta. Uma pessoa que ele quis aqui homenagear. Uma homenagem, homenageando o nome da pessoa. E no caso, né, como você sabe, eu acho, eu quero ser escritor um dia. Escrever livros. Eu vou te fazer a pergunta agora. Você me permitiria homenageá-la em algum dos meus futuros livros?